De volta à Redação Novo Tempo, pela sua rádio e TV Novo Tempo. A escolha do Reino Unido de sair da União Europeia tem motivado movimentos separatistas em todo o mundo. Recentemente, aqui no Brasil, alguns líderes de grupos separatistas têm se mobilizado para tentar a independência da região Nordeste e Sul do Brasil de maneira pacífica. Mesmo que do ponto de vista jurídico a ação seja considerada crime e os movimentos inconstitucionais. Para discutir esse assunto com a gente, Luciana Santana, uma representação nordestina aqui nesse sofá. Tudo bem, Luciana? Tudo jóia, é um prazer estar aqui, né? Mas eu acho que é mancado você falar isso, porque o Hélio é baiano também. Não, eu já ia o Hélio é baiano, então, gente, eu não sabia. Não, calma. É por, Mas ele não se considera. Por isso mesmo. Não sabia. O Hélio é baiano muito fajuto, porque ele nasceu lá e depois logo ele saiu, entendeu? Ah, entendi. Porque aí quando a gente fala de Curitiba é que ele fica feliz, e ele Porque empolga. ele se identifica. As memórias, né? Eu vivi a vida Afetivas. toda no Paraná, né? Mas eu sou nascido na Bahia. Agora, tem que explicar que a Luciana não é representante do movimento separatista. Não sou. Ah, não, Lu? sou. Ih, Não agora sou. caiu a Imagina. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Eu quero dizer que eu gostei bastante desse apoio aqui, tá? Não é Você gostoso? gostou? É da hora, né? Meu sonho é Delícia. ter um, mas nunca cai comigo onde eu sento. Pro É pessoal que impressionante. tá ouvindo pela rádio, é que tem uma almofadinha aqui. Só 3 pessoas podem usar. Eu, o Hélio e agora a Luciana. O convidado sempre tem direito. Sempre tem né? direito. Então tá bom. Gente, olha, eu falei aqui desses movimentos separatistas abrindo o bloco, né? Isso é muito forte na Europa. Na Espanha, a gente tem a Catalunha e o País de Basco, que são regiões que de vez em quando, ameaçam se unir para se separarem. E no Brasil, será que isso, mesmo como eu disse, inconstitucional legalmente, pode vir a acontecer? Particularmente, eu acho mais folclórico do que essencialmente verdadeiro. Obviamente que você tem uns malucos que realmente acreditam nisso. Mas, me parece quando você muito diz mais... que é folclórico, você diz assim, por conta da legislação e até pelo apelo popular, isso não vai acontecer. Mas que existe esse, né? Esse Não, tem gente que fala disso, existe mas eu uma acho que tem muita gente que tem esse discurso, assim, por exemplo, esses dias eu estava vendo a postagem de um amigo que mora em Curitiba. Você tem a opção, quando você tem no Instagram, no Facebook, de colocar o lugar de onde você está fazendo a postagem. Uhum. Aí a postagem que ele fez foi em Curitiba, só que a tagzinha de onde ele estava escrito assim, República de Curitiba. Que é um dos Não nomes era o que Hélio? Não era o Hélio. que é um dos nomes que quem é ali do Paraná fala, assim, se a gente fosse um país, ia chamar República de Curitiba, alguma coisa do Você é tipo. separatista? É por causa daquele áudio do Lula, né? Vazado durante Isso, as tem todo investigações, tem um negócio contexto. e tal. Mas, então, eu acho que muitas vezes tem um discurso de muita gente que é mais folclórico no sentido assim, se nós fôssemos um país, seria muito interessante por isso, por isso, por isso. Obviamente, eu volto a dizer, tem gente que realmente acha que deveria a região Nordeste se tornar um país, ou a região Sul um outro país, etc. Mas eu acho que boa parte desse discurso é mais folclórico do que propriamente acredito nisso. Luciana, você que está aqui, morando no Sudeste atualmente, você gostaria de ser uma estrangeira entre nós? Não, imagina. Inclusive, eu acredito que esse discurso seja de um grupo bem menor. Nossa, né? Bem e menor extremamente radical, né? E extremamente irrelevante também. Porque eu sou do Nordeste, né? Tem esse sotaquinho bonitinho. Esse sotaque característico que eu amo, eu faço questão de manter, Claro. né? Mas eu nunca ouvi, lógico, né? A gente sabe que existe, mas nunca vi ninguém de fato. Por isso que o Leite iniciou aqui falando de ser algo folclórico. Nunca vi ninguém querer, de fato, separar. Eu tive a oportunidade de conhecer vários estados no Brasil e eu sou apaixonada pelo Brasil, né? Eu amo a brasilidade, né? Eu amo. E eu tive a oportunidade de conhecer várias culturas, várias pessoas. Mas eu acho importante, dentro desse contexto, cada um ter a sua identidade, né? Que é onde a gente se encontra como indivíduo, né? Cada um tem a sua identidade cultural, mas essa separação, ela não é saudável, né? Porque você vai de uma região para outra, você absorve a cultura do outro, mas você tem noção da sua identidade, né? Das suas de onde você veio mesmo, né? O que você representa,
Mas, lógico, usufruir da cultura do outro também é positivo. Também é super positivo. Mas o que eu acho que acontece é justamente, a gente tem esse país que é territorialmente gigante. Então, para quem nasceu numa ponta dele, conhecer a outra ponta, é uma viagem enorme, né? Por conta desse tremendo espaço territorial que a gente tem, existem muitas culturas diferentes, até pela forma como a nossa história se deu, né? De como a gente foi colonizado e depois os imigrantes que chegaram aqui. Então, existe muita diversidade cultural. O que acaba gerando, infelizmente, preconceito, porque ao invés de eu admirar a cultura do outro, eu fico fazendo de conta que a minha cultura é melhor do que a do outro e ignoro a do outro. É até compreensível que, em algumas partes do país, a gente não consiga entender ou não consiga nem conhecer como é a cultura do outro, mas a gente poderia se esforçar. Você falou uma coisa interessante, que às vezes você se arrisca a falar da cultura do outro, sendo que você nem conhece o lugar o qual você está emitindo opinião. Então, você conhecer, você ir, né? Eu não estou falando de conhecer apenas pela internet. Eu estou falando de você vivenciar o costume. Conversar com as pessoas locais ali, né? Exatamente. Aí sim você pode formar uma opinião consistente a partir do momento que você conhece de fato. Mas você falou aí sobre a questão o Brasil, ele é um país... São países dentro de um país, né? Dentro de um país, né? A gente vai na Bahia... É impressionante. Olha, apontou pra você, ela te reconhece como te baiano. reconheço como baiano. Nordestino você reconhece. Mas a Bahia é um estado que você parece que tem vários países dentro da Bahia, né? Você vai na região, eu tive a oportunidade de morar por 8 meses na região sudeste, é um baiano meio mineiro, né? Então, a nossa colonização ela foi muito diversificada, né? Então, assim... existem várias teorias, né? Tem gente que fala que são teorias preconceituosas ou teorias que de fato fazem sentido, mas essa questão que a gente ouve, né? Que o nordestino é preguiçoso, que o nordestino é procrastinador. A gente sabe que boa parte do Nordeste foi colonizada pelos holandeses, pelos espanhóis, e os próprios colonizadores eles fizeram questão de disseminar ideias sobre o povo daquela região, né? E que isso vem se multiplicando, né? Se propagando e tal, e que às vezes não condiz com a realidade. Claro. Né? Eu sou apaixonada pelo Nordeste, mas eu amo o Sul também, o Sudeste, eu amo o Brasil. E acredito que essa integração, ela faz com que você conheça o seu país como um todo, né? E que Centro-Oeste também, né, Luciana? O Centro-Oeste também, por favor. Você esteve lá, né? E o Norte também. Você morou também no Centro-Oeste, Eu né? morei no Centro-Oeste, foi rápida, foi uma passagem relâmpago, né? E foi por isso a sua pergunta? Porque ela morou lá? Foi, Claro. só por isso, né? Essas aí. Agora, a gente está falando muito dessa questão cultural, mas uma coisa também que acontece é política e economia, misturado nisso tudo, né? Uma questão política, quando a gente teve as eleições presidenciais e a presidente afastada Dilma foi eleita, rolou meio que... O Brasil rachou, né? O Brasil rachou. Total. Ótima expressão. E aí, então, o pessoal aqui da parte sul começando a brigar com a parte norte e nordeste. Porque lá ela teve um resultado e aqui ela teve outro. E aí começaram troca de farpas muito fortes. Nas redes sociais era impossível, né, circular. Assim. E aí rolava muito dessa conversa, como a gente está falando aqui. Vamos separar o Brasil, porque aí Sul e Sudeste vai ser ótimo, Norte e Nordeste vai se resolver sozinho. Não sei o que aconteceu com o Centro-Oeste ali, Suzane. Pois é, o Centro-Oeste... Estava no meio do caminho mesmo, inclusive na opinião. O povo da paz. Eu acho muito cruel esses movimentos separatistas, porque, assim, apesar deles alegarem que não é isso que eles querem, essa segregação, se é assim que eu posso colocar, porque eles querem mesmo a independência e tal, mas todo mundo se ama, que fazem parte do nosso grupo, diferentes outros grupos e tudo mais, mas suscita isso nas pessoas, porque naturalmente, sem levantar nenhuma bandeira, já existe esse sentimento separatista, entendeu? Às vezes de amigos próximos mesmo, que... Não estou falando das brincadeiras que a gente faz um com o outro, de onde a pessoa veio, mas às vezes da falta de respeito em determinada situação, no jeito de viver ou pensar, ou até mesmo de comer, entendeu? Então, tem essa diferenciação. Imagina para questões mais complexas. Como uma questão política. E política, que foi horrível essa situação, como se os nordestinos fossem...
idiotas, entendeu? E não soubesse fazer a escolha. Sendo que o Aécio perdeu em Minas, né? Olha que coisa. É. Né? Onde e a é a gente terra. é um país da dele. democracia, então deveria haver esse respeito também. E outra, quando o Leite falou o negócio folclórico, eu acredito que é mais folclórico assim, porque é muito, acho que surreal. É inconstitucional primeiro e depois, eu acho que nem haveria uma votação na maior plebiscito, parte. assim? Das próprias pessoas que moram naquelas regiões quererem isso, porque não é viável economicamente, por uma questão Não, você está de... falando que não é viável economicamente. Isso é um outro tópico aqui, porque existe aquela fala também que assim, o Sul e o Sudeste sustentam o Nordeste. Mas o Nordeste sustentou o Sul e o Sudeste por 400 anos. Mas nem Então, só isso, economicamente. Luciana. Ainda hoje. Ainda hoje, com a mão de obra, né? E também com todo o turismo que essa região proporciona para o Brasil, não é verdade? Com certeza. Mas O povo não quer só viajar, vai turismo, pra né? lá. E não é só É um turismo, negócio muito complexo, porque você tem cada localidade do Brasil tem as suas particularidades, economicamente falando, num processo de produção de economia mesmo. E, obviamente, eu estou indo além da questão de turismo. Então, você pega coisas que são produzidas na região norte e nordeste e são consumidas no Brasil inteiro. Se você tem uma separação, obviamente o custo dessas coisas aumentaria muito para você poder consumir, etc. Claro. Você tem... Por exemplo, o álcool, né? A cana-de-açúcar, né? De onde vem? Da região nordeste. Então, imagina agora no momento que nós estamos vivendo, como que isso seria conduzido, né? E o sistema único de saúde que a gente tem, como que seria também? Principalmente pessoas que trabalham lá e cá, para a gente circular. Nossa, não faz o menor sentido. Né, nesse caso. Mas no sentido de economia, muitas vezes o pessoal vai mais por essa questão propriamente de cultural e até xenofóbica, a gente poderia dizer, do que realmente com a cabeça. Então, a pessoa baseia o argumento dela em preconcepções formadas sem um estudo aprofundado para poder jogar algumas coisas assim, mas não percebe que, ao ter toda essa complexidade e possibilidades de um país grande como o Brasil, a gente é muito mais forte e grande do que se a gente Mas fosse... eles acreditam que seria melhor, né? Se separar. Sim, mas por exatamente por isso, porque eles não avaliam todos os detalhes. Eles baseiam os argumentos deles em preconcepções que fogem à realidade. Absolutamente abstratas, assim, sem nada. Alguém um dia pensou, falou, vamos fazer isso aqui. Se fosse separado era melhor, mas não param para pensar em todas as questões, porque aí agora surgiu de novo essa discussão por conta da saída britânica, mas não dá para comparar uma coisa com a outra, porque a gente está falando ali na saída britânica de uma nação soberana que fazia parte de um grupo de países. É completamente diferente. É outra realidade. De um Brasil, de uma federação feita de vários estados que se dependem um do outro. Não é assim de que o São Paulo sustenta. Não sustenta o Brasil. Se São Paulo sustentasse o Brasil, não seria o estado que mais deve à União. É uma das comprovações para isso. Fora todas as outras coisas que poderiam acontecer numa possibilidade que não vai ocorrer de uma possibilidade de separação. Até porque tem um grupo, o do Sul é Meu País, se não me engano, que já está pensando em fazer um plebiscito. Eu coloco entre aspas, porque não vai ser um plebiscito, porque é proibido constitucionalmente qualquer tipo de argumentação política a respeito desse assunto. Mas querem fazer algum tipo de consulta popular para ver se as pessoas aceitariam ou não. Mas é uma coisa que é absolutamente irrelevante, mesmo que, o que também é muito improvável, as pessoas, de maneira maciça, concordassem com uma ideia absurda como essa de separação. Agora, lógico que cada região ela tem a sua peculiaridade, né? Mas, às vezes, a gente... eu fico chateada, às vezes, quando as pessoas imaginam que o Nordeste é só mão de obra, né? Tipo, não, vocês vieram para São Paulo e construíram. Não, a gente precisa... às vezes, por falta de conhecimento, a gente não sabe, por exemplo, que Recife tem o maior polo tecnológico, né? A gente não sabe, por exemplo, falando agora do Norte, a Amazônia, que às vezes a gente pensa que é só... o pulmão do mundo. O pulmão do mundo e é mata, né? Não, lá tem um polo tecnológico também muito avançado. As primeiras faculdades, elas nasceram no Nordeste, né? A de medicina foi na Bahia. Então, assim, lógico, a gente tem uma força também,
né? E um povo que foi, por conta de uma história, de um contexto cultural... A nossa literatura, né, Luciana? A nossa literatura, né? Eu estava relembrando agora Augusto dos Anjos, tantos outros, Manuel Bandeira também. Então, é o berço do Brasil. A gente não pode desprezar a nossa história em todos assim. os lugares, né? Eu tenho às vezes, fala essa questão de oportunidades, né? Eu estava agora de Matos férias, também. eu estava no Distrito Federal e fui em Goiás, é uma informação que a Suzane vai gostar. E eu estava ouvindo algumas reportagens ali nos últimos dias e, se eu não me engano, nos primeiros 3 meses de 2016, o estado que mais gerou empregos no Brasil foi Goiás. Olha, não sabia disso. Eu não lembro se era proporcionalmente ou se era realmente em quantidades de vagas abertas. Mas aí você vê, muitas vezes o pessoal fala assim, não, vou sair daqui, vou para outro lugar, vou para São Paulo porque lá tem mais oportunidade de emprego. São Paulo é a terra da oportunidade. Nem sempre é. Talvez isso. um dia já tenha sido, né? Exatamente. Então, Nossa, eu morei numa região que tinha muita fazenda e muitos proprietários eram daqui de São Paulo. Foram lá para o interior de Goiás plantar soja. Eu acho tão interessante, principalmente nessa questão de preconceito que gera esse tipo de discussão, como a gente está falando aqui, as pessoas não param para pensar nas reais consequências, como bem o Hélio e o Leite comentaram, porque o ser humano ele foi criado de um jeito tão social, né? Só que ele acaba tendo essa sociabilização, parece que é apenas nos grupos que são muito parecidos. E muito parecidos até fisicamente. E se esquecem de que a gente está numa nação que é muito mais ampla e como é interessante a gente entender a realidade do outro. A gente abrir o portão, sair do nosso quintal e conhecer como vive o outro. E com esse outro a gente pode aprender e pode trazer coisas para a nossa vida e mudar completamente a nossa essência. Isso Bonito, é muito interessante, Wagner. lindo, lindo mesmo. Falou bem Mas agora. isso... Me achei agora, as duas gostaram. Mas Coloca na sabe sua que lápide. isso... Credo! Você sabe que essa iniciativa de você conhecer o outro e valorizar o outro, você só consegue fazer quando você se conhece, quando você conhece a sua origem, de onde você veio e quando você consegue valorizar a sua origem mesmo. Eu moro em São Paulo já há quase 10 anos. E eu percebi esses dias, né? Aniversariei esses dias e eu sempre faço uma reflexão. Essa semana! Feliz aniversário. Parabéns, Lu. Obrigada. E eu sempre faço uma reflexão, né? Será que eu fui melhor esse ano? Será que eu fui pior? Onde foi que eu regredi? Onde foi que eu progredi? E eu lembro que eu cheguei aqui na região sudeste meio que na defensiva, né? Meio que, não, eu vou sofrer preconceito, como é que vai ser? E realmente sofri. Em alguns momentos sofri. Mas eu não desisti, porque eu acreditava na força do povo que eu tinha vindo, né? Eu sabia de onde eu tinha vindo, eu conheço muito bem a cultura de onde eu vim. Um beijo, Aracaju, te amo. Até agora a gente não tinha falado que ela vinha de Aracaju, Pois tinha? gente, Não, eu nem ainda não. sabia. Aracaju! Mas eu sabia de onde eu tinha vindo e eu sabia para onde eu estava indo também, né? Eu me preocupei em pesquisar, conhecer o lugar de onde eu estava indo e tal. Lógico que a saudade, o banzo, né, bateu algumas vezes, né? A tristeza bateu, a saudade da cultura, do lado da família e tal. Mas por esse caminho eu sofri preconceito, sim. Só que quando você começa a pegar esse preconceito e tomar isso, e você começa a se vitimizar, isso é pior. Isso é pior. E isso eu deixo um recado para quem está... Eles estão se apontando aqui, gente. É que a gente faz muito bullying um com o outro, entendeu? Mas tá tudo certo. Mas tem um que sofre mais. Mas eu faço bullying também, tá, gente? Eu sofro também. E assim vai a amizade, né? Mas eu acho que é interessante a gente... porque a gente vai... Você estava falando... perdi. Não, você estava falando de como a gente pega esse preconceito e se a gente se vitimiza, isso pior, prejudica demais. Prejudica, é Muito pior porque interessante. você traz essa carga e fica aquele peso e tal que você não consegue. E eu já me peguei assim, você não consegue usufruir da cultura do outro e o outro não consegue usufruir da sua cultura também. Porque Porque bom, na sabe? tentativa de se proteger, na exatamente. tentativa de se proteger. Sabe quem O que eu acho? gostei que a Lu falou, que eu achei muito legal, é o seguinte, que ela tem orgulho de onde ela veio, eu acho
eu acho isso fantástico, porque eu também não escondo, nunca escondi de ninguém de onde eu vim. Agora, o difícil é que tem gente que esconde de onde vem. Isso é E tem triste. vergonha de falar de onde veio, porque é de uma cidade, sei lá, do interior, de um estado que não tem muita referência, sei lá o quê, e não fala... Um beijo, em momento Americana! nenhum. Eu nasci em Americana, interior de São Paulo. Eu não falei Tenho isso pra muito você. orgulho, viu? Leite, você nasceu aonde, Leite? Nasci em Itapetininga, Itapetininga. interior. Itapetininga. Gente, mas você não falou com muita empolgação, você não gosta de lá? Nossa, eu amo Itapetininga, né? Porque eu apresentava o Código Aberto, eu acho que eu falava toda semana, mandava abraço pro pessoal de lá de Itapê. Mas eu não falei isso Um por causa abraço, de você, Tapetininga. viu, Wagner? Não, mas eu só quis deixar claro para não tá, gerar entendi. um problema. Mas o que eu queria só comentar é que, assim, quem mais perde, intelectualmente falando, com esse tipo de situação onde você não consegue apreciar a diferença, é quem realmente é preconceituoso. Porque, assim, quando você... A gente tem essa relação de, tipo, às vezes querer se separar ou se achar melhor que o outro, porque a gente, como ser humano, a gente naturalmente tem medo do que é diferente e a gente não aceita com facilidade o que é diferente. Então, quando você aceita o diferente e você gosta daquilo que é diferente e aprende a apreciar aquilo que é diferente, você sai da sua zona de conforto. E toda vez que você sai da sua zona de conforto, você cresce. Então, E há a troca, né? e há a É nesse troca. momento Então, que há a troca. quando você fala assim, eu não gosto de tal sotaque, eu não gosto do som de tal pessoa falando, eu não gosto de tal lugar, não gosto de tal tipo de gente. Quem mais perde é você, porque você está perdendo a possibilidade de expandir seus conhecimentos, de conhecer um determinado lugar, de conhecer determinada pessoa, e intelectualmente quem se enfraquece é você. Exatamente. Luciana, por que demorou tanto para você sentar nesse sofá junto com a gente? Porque Como estava foi esperando, bom! estava esperando um convite, né? Esperando gente? falar do Nordeste, aí ela veio. Luciana, muito obrigado, foi muito legal mesmo. Até o próximo, obrigada né? a vocês. Até o próximo, Opa, muito em chamando. breve. A Luciana aqui também, para dizer, não só veio de Aracaju, mas apresenta, essa câmera, desculpa, apresenta o Além dos Fatos aqui na TV Novo Tempo, junto com o pastor Gilson Brito. Hoje você também conseguiu ir além dos fatos aqui no Com Redação, certeza. Luciana? E além do Sudeste. E né? além do Sudeste. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Obrigada, até mais. A gente vai fazer uma paradinha para o intervalo agora. Na volta, a gente discute sobre a responsabilidade da imprensa ao divulgar informações erradas. A gente volta em instantes.